Amém, graça e paz. Vocês estão bem? Amém. Aleluia. Pode sentar. Louvor, por enquanto, está liberado. Só Joel, por favor. Muito bom, viu, mama? Muito bom. Amém. Aleluia. Vocês estão bem? Amém. Aleluia. Amém. Deixa eu me organizar aqui, peraí. Eita Deus bom. Amém? Aleluia. Pai, nós rendemos graças ao Senhor. Obrigado, Senhor, porque Tu és bom. Obrigado, Senhor, porque o Senhor já está neste lugar. Obrigado, Pai, porque o Senhor já completou tudo em todos. Estamos aqui, Senhor, usufruindo, Pai, do que o Senhor já fez em nossas vidas. Obrigado, Senhor, por compartilhar a Tua palavra, que é vida e paz. Obrigado, Senhor. Obrigado pelos corações dispostos que estão aqui, Senhor, para mergulharmos juntos nessa palavra, Senhor, para mergulharmos juntos, Senhor, no rio do Espírito. Espírito Santo, fique livre, te dou total a primazia deste lugar. Toma a minha vida, toma as nossas vidas, seja feita em tudo a Tua vontade. Amém, aleluia, aleluia. Por favor, abram a Bíblia em Mateus 8. Deus é muito bom. Aleluia. Amém? Quando ele desceu do monte, grande multidão o seguiam. Quem é? Jesus, né? E eis que um leproso, tendo-se aproximado, adorou de joelho e clamou: Senhor, se é da Tua vontade, pode purificar-me. Olha a resposta de Jesus. Então Jesus, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo o quê? Eu quero. Você pode repetir isso? Eu quero. É da vontade de Deus. Eu quero ser limpo. E aí aquele homem foi limpo. Amém? E aí no 16 diz assim: no início da noite trouxeram esse capítulo. Eu pulei um pouco para não ficar extensa a leitura, mas esse capítulo fala, né, como todos os evangelhos, fala dos milagres de Jesus. Jesus, por onde passava, acontecia os milagres. Amém? E quando o povo se reúne, algo acontece, porque o Senhor está aqui. Amém? Vocês entendem que nós somos membros de um só corpo? E o corpo é quem? É Cristo. Então a totalidade do Espírito está aqui no meio de nós. Amém? Somos em casa membros. Por isso que é uma grande diferença. Eu vou ficar em casa, eu vou assistir a live em casa. Tudo bem, você pode alimentar. Você pode se alimentar, assim como você lê a Bíblia, lê a palavra, né? A ministração não é essa, mas glória a Deus, vamos fluir no Espírito. Deus está falando, amém? Há uma grande diferença. Há uma grande diferença. Eu acredito que é uma grande expectativa de Deus, de ver o seu povo reunido e dizer: Jesus está ali. Porque, de fato, de verdade, o Senhor... Olá, meu líder, não tinha te visto aí ainda. Amém. De fato, de verdade, o Senhor habita em nós. Mas observe o que a palavra diz: que somos membros de um só corpo. Então isso me leva a crer que o corpo de Cristo, e que Jesus, na sua totalidade, Ele está onde? Na igreja. A igreja é Jesus. A igreja somos nós. Vocês entendem isso? Então o poder realmente está aqui. O manto está aqui. Amém? O manto está aqui. Então não perca a oportunidade de vir para os cultos. Não perca a oportunidade, não. Venha para os cultos o dia que for. Estou cansado, estou com dificuldade. Dá um jeito, ora ao Senhor, Pai. Porque assim, gente, a ministração... Glória a Deus, amém, Jesus. Louvado seja Deus. A gente vai chegar em um bom lugar, amém? Mas sabe que você... A gente vai falar sobre cura. E sabe que você... Tem gente que crê para um remédio. Tem gente que, sente uma dor de cabeça... E ela crê que ela não dormiu bem, que ela vai tomar um remédio, que ela vai relaxar e vai dormir. Tem algum problema nisso? Não. Mas tem gente que crê que vai dizer: Senhor, dor de cabeça vai embora
e ela vai embora. Amém? Só que aí, essa é a parte boa, que esse é o sobrenatural. E é assim que o Senhor quer que a gente viva. Amém? Então, se você crê, voltando, se você crê, tipo assim, você está com algumas dificuldades, ou horário de trabalho, ou situações adversas, ou dificuldade para, não sei, seja qual for a tua, eu não digo dificuldade, porque dificuldade é uma palavra negativa, então a gente precisa dizer desafio, porque somos desafiados todos os dias, amém? E vamos avançar a cada dia. Então, mas se você crê e dizer para o Senhor, Senhor, eu desejo, porque tem partido do nosso coração, sabe, meus irmãos? Pai, eu desejo estar na tua casa todos os dias. Todos os dias eu digo, todos os dias de culto, porque a gente só tem 2 dias de culto, né? Na semana, que é dia de terça e domingo, por enquanto. Tem os outros departamentos, tem as outras coisas que acontecem. Mas é bom que você entenda nessa manhã o quanto é importante você estar aqui. E aí? Mas meu trabalho. Meu menino. Tenho dificuldade para levantar de manhã. Gente, ora ao Senhor. Pede, Ele é um bom pai. Pai, a partir de hoje eu quero fazer diferente. Pai, eu quero ir para a tua casa. Pai, eu entendi, eu quero me alegrar na tua casa. Eu quero me alegrar na tua casa. Aí o Senhor vai dizer, pronto, ela encontrou a minha vontade. Eu vou fazer o que ela quer, porque ela encontrou a minha vontade. E sabe que quando a gente ora a vontade de Deus, ela acontece, né? Amém. Aleluia. Vamos aqui. Então, se você crê, você vai estar aqui em todos os cultos. Amém? Vamos lá. Então, né? A gente está falando sobre Jesus curar as pessoas, fazer os milagres. Então, no 16 diz assim: no início da tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados. E ele, com apenas uma palavra, expulsou os espíritos e curou todos os que estavam doentes. Assim se cumpre o que fora dito por meio do profeta Isaías. Todo mundo sabe, né? Isaías 53. Está lá. Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e pessoalmente levou as nossas doenças. Então, ele levou sobre si. A gente já usa isso muitas vezes até como um jargão, né? Infelizmente, é tão natural para a gente saber que Jesus foi crucificado, levou as nossas dores, as nossas enfermidades. A gente sabe isso de frente para trás, de trás para frente, de frente para trás, né? Se botar de cabeça para baixo, você vai entender. Não é isso? Porque a gente já ouviu isso muitas vezes. Porém, o que nos falta é o quê? O que é que nos falta para que realmente a gente fique livre de situações adversas e ande em plenitude do Espírito, porque essa é a vontade de Deus, amém? O que que falta? Falta o quê? A prática. Precisamos praticar o que a palavra diz. Se eu leio, é só um leitor. Aqui é um livro e eu peguei esse livro para ler e eu leio ele porque fala da palavra de Deus. Então eu busco conhecimento da palavra de Deus. Mas sabe que eu posso ler esse livro e pode não me dizer nada. Eu posso ler ele todinho, ele pode não me dizer nada. Pode não me dizer nada. Mas a minha atitude é que vai mudar. Não, Senhor, eu quero ler esse livro, eu quero ser edificada por esse livro, eu quero alcançar a tua vontade. Porque o que mais tem falado desde novinha, né? Desde adolescente, Senhor, ajoelhava assim, Senhor, eu quero fazer a tua vontade, Senhor. Senhor, eu quero fazer a tua vontade, Senhor. Senhor, eu quero fazer a tua vontade. Ficava só nesse quero fazer a tua vontade. Mas sabe que infelizmente meu coração estava distante disso. Olha que eu estava na igreja, ouvindo a palavra, mas se tornou distante disso. Por quê? Porque eu queria fazer a vontade do Senhor, mas as minhas atitudes não condiziam com o que eu falava. Então não adianta. Então não adianta você ler a palavra, ler a Bíblia toda, como nós estamos lendo, né, anualmente, e você não viver essa palavra. Então, se de fato, de verdade, você só entender esse versículo de Isaías 53, que Jesus levou sobre si as nossas dores e enfermidades, e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras nós somos sarados. Se você entender que aquele que nasce de novo, que tem Jesus dentro, o Espírito é perfeito e recriado, está por dentro, e o meu corpo pode ser ativado o que eu desejo. Amém? Nem vi o horário, deixa eu ver o horário aqui.
Amém. Se pelo menos eu entender isso, já está de bom tamanho. Ah, então não é para eu ler mais a Bíblia? Não, muito pelo contrário, para você ler a Bíblia. Porém, portanto, entretanto, você tem que ler com convicção do que você está fazendo. Porque fé é isso. Fé é convicção. A gente pode ensinar, até motivar pessoas a declarar palavras positivas. A palavra de fé, né? Aí fora diz palavra positiva, mas eu entendo que é palavra de fé. Eu posso até motivar as pessoas, mas se eu não trazer de fato, de verdade, um conhecimento para ela, para que ela tenha convicção, de nada vai valer. Porque você vai declarar mil vezes a mesma coisa, não vai acontecer nada. Assim como eu ficava, sabe? Você já fez da tua vontade. Por quê? Porque não tinha convicção e vida para aquilo. Então eu preciso mostrar vida para aquilo. Mostrar vida para aquilo. E hoje, para a glória de Deus, eu estou aqui aprendendo junto com vocês. E eu te digo, eu tenho orado à vontade de Deus. De fato, de verdade. Senhor, me ajuda, Pai, a cumprir a tua vontade. Senhor, me ajuda, Pai, a fazer como convém fazer. Senhor, me ajuda a te buscar. Senhor, me ajuda a ter tempo de relacionamento contigo. Muitas vezes nós não temos vontade. E é verdade, a nossa carne nunca. A gente vai ver agora em Romanos. Eu achei legal que Brenda começou com Romanos. E o livro de Romanos, meu Deus tem falado tanto comigo no livro de Romanos esses dias. Você não imagina quanto. Aí, de repente, eu estava falando com o Felipe. Falei, Felipe, engraçado, né? Tem mais ou menos uns 15 dias que eu estou lendo sobre Romanos 8. A gente vai ler. E lendo e relendo, destrinchando e falando isso no discipulado. E aí tem mais uns 15 dias mais ou menos. Quando penso que não, vem esse livro pelo Alumni, que a gente faz a inscrição, né, do Alumni, quem já terminou o Rema. E veio esse livro. E adivinha sobre o que esse livro fala? Romanos. Ele fala sobre o livro de Romanos. Por que sobre o livro de Romanos? Vamos lá ver? Eita, quase não sabe. Romanos 8, tá? Eita glória. Aleluia. Cadê Romanos? Voltou para cá. Amém. Tem muita anotação. Glória a Deus. Amém? Romanos 8. Presta bem atenção, viu, gente? Porque o livro de Romanos, eu até... Aleluia, glória a Deus. O livro de Romanos é um dos maiores, né? E ele é bem assim, se você observar, ele tem algumas palavras assim complexas. Então, para você pegar, estudar o livro de Romanos, você tem que ir minuciosamente em cada versículo para poder realmente estudar o livro de Romanos. Então, e foi Paulo escrevendo. Lembre-se que Paulo foi um discípulo depois de Jesus. Amém? Apóstolo Paulo. E ele que escreve a maior parte, né, as epístolas, as cartas. Então, quem estava falando aqui foi uma pessoa assim como eu e como você. Amém? Que a gente fala, Jesus, que Jesus era Jesus e tal. Mas Paulo era também, que Jesus estava totalmente como um homem. A gente precisa entender isso também, mas isso fica para outro momento. Mas Paulo, ele estava como nós. Ele teve um encontro com o Senhor e a partir daquele momento, na vida dele, tudo mudou. Portanto, agora nenhuma condenação. Portanto, agora não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo te livrou da lei do pecado e da morte. Portanto, aquilo que a lei fora incapaz de realizar ou enfraquecida pela natureza pecaminosa, Deus o fez enviando o seu próprio Filho, à semelhança do ser humano pecador, como oferta pelo pecado. E assim condenou o pecado na carne, para que a justiça exigida da lei se cumprisse em nós, que nós andamos segundo a natureza.
que não andamos segundo a natureza carnal, mas segundo o Espírito. Os que vivem segundo a carne têm a mente voltada para a vontade da natureza carnal. Entretanto, os que vivem de acordo com o Espírito têm a mente orientada para satisfazer o que o Espírito deseja. Amém? Então, se você pegar esse capítulo e destrinchar, você vai entender, você vai ter noção do que, né, do que é. E aí, ele fala, e uma coisa que me chamou a atenção, gente, ser guiado pelo Espírito não é simplesmente algo bonitinho, que alguém pode ser usado por Deus aqui no púlpito, no altar, não. Gente, ser guiado pelo Espírito, sabe essa necessidade que você tem? Você fala assim, muitas vezes você não tem vontade de ir para a igreja, mas você fala assim, eu tenho que ir para a igreja, né? Pronto, sabe essa necessidade de ter que ir para a igreja? Pronto. Eu preciso gerar e criar essa necessidade de ser guiada pelo Espírito, porque não é mais do que nossa obrigação. Quem tem o Espírito de Deus, a palavra que diz isso não sou eu, quem tem o Espírito de Deus tem que ser guiado pelo Espírito. Tem que ser guiado pelo Espírito. Tem que ser guiado pelo Espírito. Mas como é ser guiado pelo Espírito? Porque eu estou fazendo pergunta que eu já me fiz. E eu muitas vezes não encontrei respostas em pessoas. Encontrei resposta na palavra mesmo. Ser guiado pelo Espírito é você, primeiro, ter um relacionamento com o Senhor. Alguém falta relacionamento com Deus aqui? Acredito que todo mundo tem relacionamento com Deus aqui, amém? Então você se relaciona com o Senhor. Então quando você se relaciona com o Senhor, você se inclina para Ele e você verdadeiramente entra debaixo da vontade de Deus. E Ele fala, sabe o que Ele fala com você? E sabe que ser guiado pelo Espírito não é simplesmente para poder tomar uma decisão, como eu ouvi muito dizer, você para tomar essas decisões, você precisava perguntar ao Senhor e esperar Ele responder. Não é simples, não é isso. E eu ficava loucamente, oh meu Deus, como é isso? Aí na minha época antiga, viu? Na minha velha aliança, que eu já era cristã, mas estava na velha aliança, eu fazia as coisas e dizia assim, bora Senhor comigo. Bora Senhor comigo. Eu andava para lá, para cá, para lá, fazia uma coisa e outra. E não, o Senhor está comigo. O Senhor está comigo. Mas eu não sabia. Eu não tinha tempo, sabe? Eu não tinha tempo. Meu Deus. Eu não tinha tempo de parar e de dizer assim, o Senhor vai falar. Para o Senhor falar precisa ter o quê? Paz. Ele é a nossa paz. Precisa da calmaria do seu ser. Gente, eu não tinha calma. Verdadeiramente eu tinha algum problema mental que eu não tinha. Eu não tinha calma. Eu subia e descia. E eu achava bonito, porque muitas vezes a gente se apega, eu já falei sobre isso aqui, muitas vezes a gente se apega pelos elogios dos outros. Mas sabe que os elogios dos outros podem estar te matando? Fulana é guerreira, fulana é correria. Aí você, o seu ego, sabe? Enche você, não, eu estou no caminho certo. Mas sabe que não é isso que o Senhor muitas vezes está falando para você? Porque há tempo para todas as coisas. Há tempo de correr e há tempo de parar. Há tempo para todas as coisas. Então eu preciso entender o tempo e as estações. E eu entendo que hoje é uma nova estação em nossas vidas. Porque hoje nós vamos sair daqui entendendo o que verdadeiramente é ser guiado pelo Espírito. E se você já passou pelo discipulado, lá tem uma matéria e você pode pegar a sua apostila lá. Se não tiver, pede a gente de novo, né? A gente dá um jeito. Eu imprimo, eu ajudo vocês e volta a estudar. Porque ser guiado pelo Espírito não é mais do que sua obrigação. Não é mais do que nossa obrigação. Falo para vocês, mas está falando comigo também, né? Porque antes de falar aí, primeiro fala aqui, não é verdade? Então, ser guiado pelo Espírito não é mais do que minha obrigação. Para ser guiado pelo Espírito, eu preciso gastar tempo. Eu preciso entender o que a palavra está dizendo ao meu respeito. Eu preciso ler as cartas, porque Paulo, quando escreve, ele escreve para a igreja. Então, eu preciso entender o que a palavra está falando ao meu respeito. O segundo passo, acredito, de ser guiado pelo Espírito. Você abre mão da sua vontade carnal, porque é o que a palavra... Você viu o que a palavra diz aqui? Que o nosso corpo, nós já estamos mortos para o pecado. Então, o pecado fica onde? O pecado fica na carne. Então, eu preciso dizer a minha carne todos os dias: carne, você lembra que você já morreu? Você está morta. Agora, o meu espírito é que vivifica. Aleluia.
Pode levantar, pode ficar um pouco em pé. Viu? Que eu sei que você tem dificuldade do trabalho. Mas eu desejo que você fique à vontade, que você entenda o que a palavra está falando, o que o Senhor está falando conosco. Amém? Aleluia. Então, deixa eu continuar aqui. Porque os que vivem segundo a carne têm a mente, o 5, têm a mente voltada para a vontade natural, carnal. Entretanto, os que vivem de acordo com o Espírito têm a mente orientada para satisfazer o que o Espírito deseja. Mas eu sou cristão, eu não sou. Porque a gente entende, né, que o povo carnal é o povo lá de fora que não tem Jesus. Mas é como eu estou te falando, você já recebeu um bem maior, você tem algo poderoso dentro de você, mas você não consegue agir sobre aquilo. Por quê? Tem que ser o quê? De fé em fé. Você tem que dar passos firmes. Amém? E aí, quando você dá passos firmes, você começa a fazer a vontade do Espírito e você diz não à sua carne. Pois o modo de pensar da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. Porque a mentalidade da carne é inimiga de Deus, pois não se submete à lei de Deus, nem consegue fazê-lo. Os que vivem na carne não podem agradar a Deus. Olha aí. E lembra como é que a gente pode agradar a Deus? Agindo por fé. Lembra disso? Sem fé é impossível agradar a Deus. Então você encontra aqui como é que você desagrada. Misericórdia, Jesus. Porque a mentalidade da carne é inimiga de Deus, pois não se submete à lei de Deus, nem consegue fazê-lo. Os que vivem na carne não podem agradar a Deus. Vós, contudo, não estáis debaixo do domínio da carne, mas do Espírito. Se é de fato o Espírito de Deus habita em vós. Todavia, se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Porque se Cristo está em vós, o corpo está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. Então, por muito tempo eu pensei, já que eu declaro tanto que eu sou curado, sou sarado, que Jesus habita em mim, e eu não tenho mais que passar por essas mazelas, por que acontecem essas coisas comigo? Por que eu adoeço? Por que eu sinto dor de cabeça? Por que às vezes vem alguma enfermidade em meu corpo? Vocês já se perguntaram sobre isso? Eu ficava pensando, quando eu fiz o rema mesmo, eu falei, meu Deus, pronto, estou livre de tudo. E eu me perguntava sobre isso, e eu me questionava. Muitas vezes a gente vai para questionar a Deus, né? Mas a palavra diz que a minha carne, eu preciso entender isso, que a minha carne, ela está morta. Tem um versículo mais adiante que a gente vai ver. Somos entregues a essa morte todos os dias. Como é isso? A minha carne está morta. Eu sou entregue a ela, mas eu decido dizer não. Eu já ressuscitei em Cristo. Porque o meu espírito é novo espírito. Amém? Mas meu corpo não foi glorificado ainda. Não é verdade? Meu corpo não foi glorificado ainda. E a minha alma, ela puxa. Tipo assim, a alma são os nossos sentimentos. Tem algum problema ter sentimentos? Não, muito pelo contrário. Você tem que ter sentimento de dor, tudo sinaliza o seu corpo, de angústia, de alegria, de felicidade. Então tudo faz parte, tudo são sentimentos. Mas você precisa usar a sua alma, os seus sentimentos, como ferramentas e como, o Espírito está fluindo em você. Então com a sua alma você sente o quê? As expressões de alegria, de fé, de satisfação, não é assim? Pronto, então você precisa entender isso. Com o meu corpo eu me movimento, não é isso? O meu corpo só faz os movimentos, gente. O meu corpo faz o movimento que eu quero que ele faça. Mas a palavra diz que o dia mal vem para o justo e para o injusto. Então o mal pode até vir, pode até bater na sua porta, mas a sua atitude é que vai mudar. A sua atitude de quem você carrega é que vai mudar. Porque Ele levou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades. Mas eu já orei e não resolveu. Já aconteceu isso com vocês? Ou só comigo? Eu já orei e não resolveu. Continua crendo, né, Lipe? Continua crendo. Eu sou curada. Eu sou curada e sou sarada.
Era complexo, eu não sei para vocês, mas era um complexo para mim entender que eu era curada e sarada e sofria alguma coisa na minha carne. Eu não entendia isso. Eu não entendia. Não, como é que eu vou dizer que eu sou curada e sarada se minha carne está sentindo isso? Como é que eu vou dizer que eu estou curada se eu estou sentindo ainda isso e isso? E aí você fica, aí você entra onde, Ed? Entra na dúvida. E a dúvida, ela faz o que com a fé? Anula a fé. A dúvida anula a fé. Se tiver dúvida, não tenha dúvida. Venha, pergunte, né? Transforme suas dúvidas em boas questões para perguntar ao nosso líder do discipulado. Aleluia. Ou o pastor Fabrício, ou a mamãe Nívia, que tem uma bagagem grande. Eita, aleluia. Glória a Deus. Deus é bom. Vamos lá, vamos voltar. Porque olha o que diz o 11 aí, ó. Eu amo esse versículo. Porque se o Espírito... Foi o que, João? Se o Espírito daquele que ressuscitou... Ó, eu vou ler isso com... Vou até afastar o microfone, porque é muito forte. Se o Espírito daquele que ressuscitou dos mortos a Jesus habita em vós, aquele que ressuscitou dos mortos a Cristo Jesus, igualmente vos dará vida a seus corpos mortais, por intermédio do seu Espírito que habita em vós. Que habita em nós. Que habita em nós. Habitando em nós o Espírito Santo. E você tem feito o quê? Com tanto poder que você já recebeu. Habitando em nós o Espírito Santo. Na época antiga, esperava-se um manifestar da glória de Deus para as coisas acontecerem lá no Velho Testamento, né? Elias, Eliseu, a gente vai ver sobre isso. Mas hoje não, gente. Hoje o Espírito está dentro de nós. Hoje Ele está perto. Hoje Ele está conosco o tempo todo, como a palavra diz, nos guiando em todas as coisas. E eu vos darei o Espírito que vos guiará em todas as coisas. Pede, seja guiado. Vai ter situações em sua vida que você não vai conseguir. A palavra diz que sozinho nada você pode fazer. Mas a sua comunhão com o Espírito, sendo um com o Espírito. Esses dias eu estava me perguntando, pai, como é isso? Tudo começou como, pai, como é isso? Como é isso, viver o Espírito Santo de Deus na terra? Como é, pai? Como é, Senhor? Hein, João? Já pensou você tocando aqui e as pessoas chegando e ficando curado só por causa da unção liberada sobre a sua vida? Pense aí, recebendo os casais e os casais já saindo da sala transformados, já vivendo uma nova história. Gente, causas resolvidas. A pessoa chega com tanta dúvida e você tem a sabedoria do Espírito e você diz, vamos fazer assim, 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 porque você é guiada pelo Espírito e as coisas acontecem rapidamente. Pense aí, você está precisando de um emprego. Aí acontece como aconteceu com um jovenzinho, um amigo de Felipe, Léo, meu vizinho, meu sobrinho emprestado. E ele disse que passou por uma empresa, ele estava trabalhando num lugar que ele estava muito satisfeito com o lugar, que o chefe estava puxando dele demais. E ele disse que passou por um lugar e apontou e falou assim, eu vou trabalhar aí. Eu vou trabalhar aí. Um belo dia, ele ligou para lá, teve a ousadia, né? Não tinha lá proposta de emprego, nada do tipo. Ele ligou para a dona, para o nome que estava lá, e quem atendeu foi a dona, e falou, eu trabalho com isso, 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 e queria saber se a senhora está precisando. Ela, meu filho, você foi guiado, porque um menino está doente e o outro saiu. Eu estou sozinha aqui. Olha que coisa linda, gente. Eu ri, fiquei muito feliz com ele. Eu falei, rapaz, você foi guiado pelo Espírito para arrumar um novo emprego. E aí o novo emprego, ele faz o que ele gosta, porque é o que ele estava estudando. Ele tem mais, vai ter mais tempo, né? Que ele é um menino de Deus, para ir para a igreja e tudo. E é isso que o Senhor quer. Sabe que o Senhor não quer que você tenha prejuízo? Sabe, eu já ouvi dizer isso, sabe que até para você comprar uma roupa, o Senhor pode te guiar e você comprar uma roupa perfeita no seu corpo, que não fique lá guardada e você pague até pouco por isso. Pode ser guiada. Assim como você pode também desejar uma roupa assim, 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 e o Senhor te dá a condição de fazer. Amém, não tem problema nenhum nisso, não é sobre isso que a gente está falando. É sobre ser guiado. Guiado pelo Espírito. Eu vou viver o que a palavra diz. Eu vou viver em saúde divina. E eu preciso ter convicção disso, que não é sobre o meu corpo. Não é sobre as minhas condições adversas.
mas é sobre o que eu carrego. É sobre o poder de Deus. É sobre o poder de Deus. O poder de Deus. Eu estava lendo no livro de Rick Renner, ele conta eu gosto muito de falar sobre esse assunto também. Ele falando que ele estava num momento do ministério dele bem assim, produtivo, numa cidadezinha, né? Mas diz que terça e domingo a cidade ficava abarrotada de carro. E aí um belo dia os líderes da cidade chamou ele. Ele pensou que os líderes iam chamar ele para congratular ele e tal, né? Dizer, você teve bom trabalho e tal. Não foi bem assim. Quando ele chegou lá todo animado, deram um prazo para ele sair da cidade, porque ele estava estragando a cidade, porque a quantidade de carros estava estragando a cidade. A quantidade de gente que eles estavam recebendo. E sabe que naquele momento, olha, um homem de Deus, Rick Renner, né? Todo mundo conhece, vários livros, ele já estava bem avançado no ministério dele. E ele disse que naquele momento, sem ele perceber, ele recebeu uma seta na mente. Ele recebeu um ataque mental. Entenda o que eu estou falando. Não estamos livres, porque ainda estamos num corpo carnal. Mas pelo poder do Espírito, a minha demora é entender o que está acontecendo e dizer não. Certo? Então, ele naquele momento, ele ficou muito mal. Mas ele começou a decair, começou a entrar em depressão, começou, a não encontrar solução e tal. E ele conta que só no momento de imposição de mãos dos líderes e tal da igreja foi que ele ficou livre daquilo. Porque aquela questão, tenha muito cuidado com sua mente. A gente ouve muito lá sobre Efésios 6, que fala sobre as armaduras de Deus. E quando fala sobre o capacete da salvação, você entender quem você é. E você declarar, não, eu sou filha de Deus. Você precisa fazer isso todos os dias. Quando você anda em convicção, talvez você não precise nem repetir, porque a prática já é tamanha, né? Assim, quando a pessoa começa a tocar um instrumento, a prática é tamanha que ela já flui naquilo. Que nem quando eu acho legal, quando eu vou em algum lugar, aí a pessoa está digitando o seu CPF, aí você fala e a pessoa está... Ele nem olha para o teclado, porque a prática já é tamanha que ele não olha. Então a gente vai chegar nesse nível, amém? Amém, gente? Eu desejo chegar nesse nível, então vamos lá, vamos junto. Tamo junto. E aí, entender que quando vir qualquer ataque mental, primeiro, o que é ataque mental? Tudo que é negativo, a palavra diz o quê? Tudo que é bom, tudo que é perfeito, tudo que é de boa fama, nisso pensai. Amém? Tudo que é de boa fama, nisso pensai. Então, tudo que não é de boa fama, tudo que é negativo, tudo que você percebe, que o seu espírito testifica, né? O que você está sentindo e o que você está vivendo. Você, a palavra diz, examine o homem a si mesmo. Então, você entende o que está acontecendo. Aí você para e analisa. Então, tudo que não vem de Deus é do diabo. E naquele momento, não demore. Sabe quando a palavra diz, não deixe que o sol ponha sobre a vossa ira? Falando, né, mais para os casais, não fique de mal um do outro, eu entendi isso. Faça logo as pazes para o diabo não tomar conta. A mesma coisa. Assim que vier, mande embora. Olhe, Satanás, eu entendo que esse pensamento não é meu. Vai embora agora em nome de Jesus. Pai, obrigado porque eu sou salva. Pai, obrigado porque eu tenho a mente produtiva, a mente do Senhor. Pai, obrigado porque eu estou segura. Pai, obrigado porque eu não tenho medo. Eu não tenho medo. Eu não tenho medo. Eu não tenho medo. Diga aí, repita aí. Eu não tenho medo. Eu não tenho medo. Eu vivi tanto tempo presa pelo medo, meus irmãos, que eu não podia ajudar uma pessoa, que Satanás depois trazia um contra-ataque para a minha vida e eu ficava muito mal com isso. Por quê? Porque era gerado um medo dentro de mim. Tive até um sonho uma vez, que eu acordava querendo me engarguelar. No sonho eu estava querendo me matar, porque eu estava passando uma situação dessa, ajudando alguém e de repente eu estava lá definhando depois. Falei, não, Senhor, meu Deus. Aí pronto, eu fui ler Efésios, o Senhor me levou a ler Efésios, uma madrugada, e eu li o livro de Efésios, e o Senhor falando comigo, onde eu estava, que eu estou assentada com Cristo nas regiões celestiais, e tal.
E o Senhor disse: eu quero que você faça mesmo, eu quero que você estenda a mão, eu quero que você ajude, eu quero que você dê uma palavra de ânimo, eu quero que você arrebente, e eu vou estar aqui para te livrar. Quem vai te livrar sou eu, não é ninguém não. Aí pronto, depois disso eu fiquei ousada. Depois disso eu não tenho mais medo. Mas sabe que as setas vêm? E as setas vai mexer em algo que um dia não fez efeito? Aonde? Vai mexer naquilo que fez efeito um dia. E vai vir daquele jeito. Aí você automaticamente, você deixou de ser crente porque você pensou aquilo? Não. Automaticamente você diz: vai embora agora em nome de Jesus. Vai embora agora em nome de Jesus. Quer ver outra coisa falando sobre doença? Às vezes você está passando por alguma situação de saúde, e aí você acaba de uma certa forma anulando a fé. Ah, não, eu estou sentindo isso porque isso. Você começa a dar resposta. Isso, pronto. Você, em vez de dar uma resposta certa, que é Satanás, que ele é dono da doença, não é Jesus, amém? Aí você dá a resposta ao que você está sentindo, né? Você dá vazão, acaba dando vazão. Ah, eu estou sentindo isso, porque aconteceu isso, porque foi assim, porque foi assado, não sei o quê, não sei o quê. Aí pronto, aí você vai passar por um exame, vai passar por isso, por aquilo, vai fazer essas coisas e sabe que nada vai resolver. Aí pronto, é quando você cansar, que você não aguenta mais, aí você: Senhor, em nome de Jesus, a enfermidade embora. É assim ou não é? É assim que funciona ou não é? É só comigo? A gente precisa ser sincero diante de Deus, não tem problema nisso não. E aí depois você faz isso, aí pronto, resolve. Então que tal fazer isso logo de imediato? Vai embora. Vai embora. Como diz a Aline, caia fora. Caia fora, vai embora. Vai embora, que não é seu lugar. Enfermidade, você é ilegal no meu corpo. O Espírito habita em mim porque você está aqui. Vai embora. Com autoridade, a autoridade. Você já tem a autonomia. Olha aí. Você já tem a autonomia, que é o nome de Jesus. Você já usa, já faz uso dele. Então, use esse nome de verdade, de fato de verdade, com autoridade. Autoridade. Porque quando você caminha com autoridade, que você é guiado pelo Espírito, e você caminha nessas ruas de Simões Filho, ou no seu trabalho, onde você estiver, as pessoas vão começar a olhar diferente. Ela tem algo diferente. Tem alguma coisa nela. Tem alguém enfermo. Vai chamar quem? Vai chamar quem? Vai chamar você. Ora aqui. Eu percebo que você tem algo diferente, uma autoridade. Não sei quem. Eu sou crente, mas ora aqui por mim. Aí você aproveita, ora e libera a palavra também, né? Que nem ontem. Que hora é essa? Eita, Jesus. Ainda é cedo. Aos sábados, para quem não sabe, aos sábados, uma vez no mês, está acontecendo evangelismo em Salvador. É um treinamento, na verdade. E aí nós fomos convidados, né? Quem quiser realmente a fazer parte do evangelismo, pode estar nos procurando a mim, procurando a Gel, né? Que a gente está indo, Kekel também. E você pode se incluir se você quiser. Eu tenho crescido muito, né, Kel? Tem sido experiências maravilhosas, de 2 vezes que nós fomos. E lá acontece o treinamento e depois a gente vai para o campo. É treinamento mesmo. Você recebe a palavra e você logo vai praticar. E ontem nós fomos, né, no Roberto Santos, o hospital. O pessoal fica embaixo, dá um mingau e tal. E eu tive a oportunidade de subir. Não foram todos, que não foi liberado ainda nos hospitais, né? Não sei se meu filho como é que tá. Mas eu tive a oportunidade de subir. E quando eu subi na enfermaria, porque tem uma irmã do grupo, que tem uma irmã que está lá já há 1 mês. Lá esperando uma cirurgia e não sei o quê. E é crente, viu? Crente, irmã dela, lá do Verbo Salvador. E aí a palavra que eu trouxe para ela, que o Senhor me mandou passar para ela foi: se você está aqui ainda, porque tem algum propósito a ser cumprido, você precisa manifestar a glória de Deus. Você é ungida. Já cheguei. E aí, ungida? Como estás? Só vai melhorar. Ela olhou assim para mim, toda ainda grogue de remédio, lá, cheia de remédio dopada, que tinha caído. Porque assim, meus irmãos, quando a gente aceita uma sugestão do inferno, seja ela qual for, até uma palavra negativa, até uma pessoa que vem com uma palavra, que a palavra ela tem poder de vida e de morte, amém? Então se a pessoa vem com uma palavra negativa sobre você, você fica remoendo aquilo ali, não vai dar certo.
Você tem que remoer a palavra de Deus. O que é bom, o que é ruim você chuta ligeiro, joga logo embora, manda embora. Quando você peca, quando você murmura, quando você fala qualquer coisa, manda essas coisas que é do diabo pro dono dele. Não fica com tu não, que tu não é depósito de lixo. Amém? Somos limpos, purificados e sarados. Sim, voltando. E eu cheguei para aquela mulher e eu falei: mulher, realmente não era para você estar aqui mais não. Não era mais. Está dependendo de você, existe um propósito. E precisa de uma decisão sua para se levantar daqui. Você sabia que o seu púlpito pode estar aqui? Eu percebi que as pessoas que estão ao seu redor da enfermaria não é mais as mesmas, são outras pessoas. E aí, o que você fez? O que você fez? Então tem um propósito. Você não saiu daqui ainda porque você precisa cumprir o propósito. Aí eu falando para ela, deixei lá, baixei uma Bíblia para ela lá em áudio, falei do livro de Romanos para ela. E assim, é que nem meu pai, quando sabia de algum remédio bom, ele saía propagando. E eu faço o mesmo. Quando eu sei de alguma coisa boa que faz a diferença, eu saio propagando. Se é um livro, se é um versículo, você me vê falando sobre aquilo várias vezes, que eu saio propagando sobre aquilo. Por quê? O que é bom para mim, eu quero que o outro alcance. É que nem minha irmã chegou para mim esses dias, eu fiquei tão feliz. Que ela está lá na igreja lá em Feira, eu orei tanto por ela, minha irmã mais velha. E hoje ela está lá, está congregando, já fez aula de batismo, já batizou e tal. E esses dias ela me deu uma resposta. Ela falou: ô Lúcia, que bom. E só hoje eu entendo aquilo que você queria que eu entendesse. Falando, né, do amor de Deus e tal, e tal, e tal. E muito obrigado por muitas vezes ter até insistido. Aí eu fiquei tão feliz, porque isso é tão gratificante, né? E saber que a pessoa realmente captou a mensagem e vai ser salva e vai fazer diferença. E vai fazer a diferença por onde ela passar. Não é bom? Sim. E aí eu cheguei para aquela mulher voltando e eu comecei a falar de Jesus para ela. Orei por ela, orei. Declarei cura mais uma vez, declarei. Mas eu falei: você precisa declarar a palavra, você precisa viver a palavra. Esse leito que você está vivendo não te dá essa condição. Não diz quem você é. Essa condição não diz quem você é. Essa condição não diz quem você é. Não dita as regras na sua vida. Lembra do corpo? Você se movimenta. Mas sabe que os meus comportamentos são de acordo aos meus pensamentos? Entende? Então, não pode vir de lá para cá e ditar regra e acabou. Não, porque eu já tenho uma regra. Eu já tenho uma lei que foi cumprida em Jesus. Eu preciso colocar para frente isso, eu preciso desenvolver isso. Se é para desenvolver, eu vou desenvolver. Eu fui chamado para um propósito e eu preciso entender esse propósito e caminhar. E se eu precisar de ajuda, eu vou chamar um ou outro e tal, me ajuda aqui, pega junto comigo aqui, bora fazer isso, isso, isso. Eu preciso disso. Fico feliz. É que nem quando a gente é chamado a atenção, igual eu fui puxar da orelha. Na hora você não gosta não, porque a sua carne, né, quer logo pular. Mas sabe que quando você é corrigido e você, sim, você vai crescer mais um pouco. Você vai subir mais um degrau, né? Então eu louvo a Deus pela vida dos meus líderes, né, Neidinha? Louvo a Deus mesmo pela vida de Neide. Tem pegado junto. E precisamos entender isso. Eu já falei isso, precisamos entender isso várias vezes, né? Porque, de fato, de verdade, se você não mudar a sua mente, se você não virar a página, se você não virar a chave, se você não entender diferente, nada vai acontecer. Nada vai acontecer. E aí, deixei lá para ela ler e falei: faça a diferença nesse lugar. Comece a falar de Jesus. Desfoque. Que eu estou fazendo, esperando um exame tal e tal, porque a cirurgia tal. Já fez não sei quanta cirurgia na coluna, mulher. Comece a declarar a palavra. Desfoque o assunto. Desfoca. O seu foco não é a cirurgia. O seu foco não é o seu problema. O seu foco é Jesus. O seu foco é Jesus. Paulo estava preso em cadeias, literalmente preso em cadeias. E o que Paulo fez na prisão, meus irmãos? Adorou, pregou a palavra, curou enfermos. Ele estava preso, mas o reino de Deus continua acontecendo. E ele ainda diz que estava preso em cadeias,
mas ele estava livre pelo poder de Deus. Muitos estão lá fora, não era a situação, muitos estão lá fora, mas não vivem essa liberdade. Eu cheguei para um cadeirante ontem e vi, estava tendo outro evangelismo lá, né, depois que a gente foi saindo. E aí estava o cadeirante lá com a plaquinha, posso ajudar? E foi bem contraditório, né, Liv? Tipo assim, do que a gente entende o que eu quero dizer. E eu cheguei para ele, como isso fica remoendo dentro de mim, eu saio atirando para todo lado. Aí eu cheguei para ele e falei assim, pois é, Paulo estava preso em cadeias, mas ele continuou fazendo a obra. Isso mesmo, meu irmão, continue assim. Essa cadeira aí não dita quem você é. Não dita, porque o Senhor vai te usar do jeito que você está, do jeito que você é. O Senhor vai te usar. O Senhor vai te usar. É você que tinha que estar ali, naquela empresa, naquele trabalho. É você que tinha que estar ali naquele lugar. Então faça a diferença. Faça a diferença. Amém? Versículo 14 de Romanos. Portanto, todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Pois vós não recebeste um espírito que vos escravize, olha aí, para andardes uma vez atemorizado, mas recebeste o Espírito que os adota como filho, por intermédio do qual podemos clamar, Abba, Pai. O próprio Espírito testifica ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Se somos filhos de Deus, então também somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se realmente participamos dos seus sofrimentos, para que da mesma maneira participamos da sua glória. Vocês entendem isso? Assim como eu participo, né, desses sofrimentos, como a palavra diz, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, que eu venci o mundo. Assim como eu glorifico a Deus por... Eu vou falando assim, vou lembrando, né? Quando dizia assim, você tem que dar graças a Deus por tudo. Aí eu pensava, meu Deus, a pessoa numa situação difícil, terrivelmente, ela tem que dar graças a Deus porque ela está vivendo aquilo? Não ela tem que dar graças a Deus porque ela está vivendo aquilo. Ela tem que dar graças a Deus pelo poder de Deus que habita nela e que ela vai passar daquilo. Entende? Porque eu aprendi o seguinte, que... Imagine que você está num ringue, você está numa luta. Peraí, deixa eu beber logo. Se imagine aí num ringue, num boxe, né, mano? No MMA. Eita. Mas que na verdade já tem uma plaquinha lá com o seu nome de vencedor. Como é isso? Mas você está ali lutando, entendeu? Você está ali. Mas lá já tem sua plaquinha de vencedor. Aí você, eu já sou vencedora porque eu estou aqui lutando ainda. Entende? É a mesma coisa. O poder de Deus está dentro de você. Você já é mais do que vencedor. Por isso que fala assim, somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Então eu já sou mais do que vencedora. Então eu tenho que entender isso e tenho que trazer a memória, como a palavra diz, trazer a memória aquilo que me dá essa esperança e caminhar em cima disso. Então, obrigada. Então quando você entende o que você está passando e você diz não, você já disse não, você já pediu perdão. Quem pede perdão e deixa alcança a misericórdia. Você pediu perdão dos seus pecados e você sabe que você está livre ali em Cristo Jesus, você vai acontecer. Vai acontecer. Vai acontecer. Ah, mas estou com uma dor assim na coluna, que alguém já orou e não... Mas vai passar. Sabe que vai passar? Porque o nome já está escrito ali, mais do que? Mais do que vencedor. Entende isso? Então aí onde está o segredo. Somos curados em Cristo Jesus. Enfermidade pode vir, situações adversas pode vir? Pode. Mas sabe que um passarinho, ele até pousa na sua cabeça. Mas você vai deixar um passarinho fazer ninho na sua cabeça? Não tem como. Não tem como. Então pode até vir. Não venha não, porque se você vir... Aí me faz lembrar de Paulo. Paulo naquela ilha, né? Quando o barco naufraga, que a serpente vem e agarra o braço de Paulo. Aí a palavra diz que o quê? Que Paulo soltou lá. Eu falei, tá Jesus, você quer viver no poder de Deus? E ele solta a serpente lá. E aí ele fica lá e os caras já ficam imaginando que ele ia aparecer morto no outro dia. Eu pensei que não. Paulo estava de boa. Teve outros momentos também que Paulo foi apedrejado. Foi dado como morto. Literalmente foi dado como morto. E aí Paulo ressurge. Entende? Então Paulo viveu o poder de Deus. A única diferença é essa, que Paulo viveu o poder de Deus na terra.
mas somos chamados para fazer as mesmas coisas ou até maiores. Mas precisamos mudar essa atitude. Eu estou falando precisamos porque eu também não estou pronta ainda, mas eu estou nesse caminho. Está todo mundo no mesmo barco. E a gente não vai naufragar, a gente vai avançar. Amém? E essa igreja vai crescer. E sabe quem vai trazer o povo? Eu e você. Porque o nosso testemunho de vida vai impactar pessoas lá fora de tal modo que elas vão querer também. O poder de Deus é que alcança. Eu posso falar, posso passar o dia todo falando, mas se o poder de Deus não se movimentar, de nada serve. De nada serve. Pessoas subindo aqui, cheias do Espírito Santo, com uma boa palavra, verdade, com uma boa dicção, verdade, mas cheias do Espírito. Cheias do Espírito. E precisamos sair hoje aqui com esse entendimento, ser cheios do Espírito. Sabe por quê? Lá em Romanos ainda 19 diz o seguinte. Aleluia. A própria natureza criada aguarda com vívido anseio que os filhos de Deus se revelem. Tem alguns versículos, tem algumas passagens que diz aqui, a própria natureza criada aguarda com vívido anseio que os filhos de Deus sejam revelados. Se até então você era um 007, esqueça. Esqueça. Você tem que botar para fora o que você tem por dentro. Bote para fora o que tem por dentro. Não aceite acusações de Satanás na sua vida. Coloque diante do Senhor. Se tem um pecadinho de estimação que você não consegue abrir mão, peça ao Senhor, se incline, tenha comunhão com Ele. Pai, eu preciso. Pai, me ajude. Ter comunhão é diferente de ter tempo de relacionamento. Eu posso ter comunhão com o Manu, posso encontrar o Manu todo domingo aqui na igreja, a gente bater papo, conversar. Eu tenho comunhão com o Manu? Tenho. Mas o tempo de relacionamento é diferente. O seu tempo de relacionamento com Deus é que vai manifestar, é que vai trazer o movimento do seu corpo. O tempo de relacionamento com Deus é que vai trazer o seu comportamento devido para que as pessoas sejam alcançadas. O seu tempo de relacionamento é que vai lhe dar convicção que enfermidade não pode chegar em você, porque o Senhor Jesus já levou sobre si. É esse tempo de relacionamento que o Senhor vai falar com você. Ore por fulano, faça isso, vá ali, vá na esquina, vá à esquerda, vá à direita. Assim como o Senhor falou. E você ser usado por Deus. E depois você ficar sorrindo porque foi usado por Deus. Quem aqui não gosta de ser usado por Deus? Eu gosto. Eu fico, meu Deus, o Senhor me usou. E é verdade, somos usados por Deus. Não usados como escravos, como a palavra diz. Não, Ele nos chama de amigo. Nós somos amigos de Deus. Mas sabe que somos bons mordomos do Senhor nessa terra? E eu desejo ser uma boa... Existe esse mordoma? Não, né? Mas eu desejo, como homem na terra que sou, né? Dependente, ser um bom mordomo do Senhor nessa terra. Eu desejo. Eu desejo. Eu fico feliz quando alguém precisa de mim para alguma coisa. Te juro, gente. Eu fico feliz quando alguém precisa de mim para alguma coisa e eu consigo, né, ajudar. Às vezes a gente não consegue. E aí eu digo assim, aí a pessoa, obrigado e tal, não sei o quê. Eu falei, gente, isso é o reino de Deus. Uma hora eu posso precisar de você também. E sabe que muitas vezes quem vai te servir não é aquele que você serviu? Olha aí, que às vezes criamos expectativas. Né? Fiz tanto por fulano, que fulano isso, que fulano aquilo, e agora quando eu preciso, fulano me dá as costas e o que faz e acontece. E daí? Qual o problema? Se é para Deus que você está fazendo, ou para os homens? Senhor, eu quero. Senhor, eu quero vir para o diaconado, eu quero participar, eu quero fazer, eu quero ir para o DI. Eu estou no DI. Eu nunca tive esse vívido anseio de ir para o DI, mas eu estou no DI. Não sei se eu vou permanecer no DI. E daí? E daí? O importante é fazer a diferença onde eu estou, no momento que eu estou. Porque quando as estações vier, eu também estarei pronta para as estações que vier. Eu não posso ficar esperando a estação chegar. Não, vou ficar aqui parada porque... Vou ficar aqui parada porque eu preciso ir ali, tem um horário marcado. Mas está chovendo, peraí que eu vou ficar aqui parada. Aonde? Você não perde horário não, você pega uma sombrinha, você vai de um jeito, vai de outro, você dá um jeito.
Você bota uma capa de chuva, você dá um jeito. Você, né? Não tem horário marcado, não é assim que a gente faz? Então, a mesma coisa. Eu preciso dar um jeito. Eu preciso me levantar. Eu preciso me posicionar. Ouvi muito essa palavra. Se posicione. Se posicione. E aí, onde você tem se posicionado? Na carne ou no espírito? Onde você tem se posicionado? Ah, já fui para a igreja agora de manhã. Não preciso ir para a igreja de noite, não. Sério? Seu corpo já está glorificado? É? Aonde, coisinho? Precisamos gerar não só uma necessidade básica, sabe? De ter que fazer, mas uma necessidade de vontade, de querer fazer. E se você não tem vontade, peça que o Senhor te dá. Deus, eu quero sede. Deus, eu quero sede de buscar a Tua palavra. Deus, eu quero sede de Te buscar, Pai, porque eu sei que esse é o Teu propósito. Então me diz, Senhor. Me diz o que eu devo fazer. Me ajude. E você acha que Ele não vai te ajudar? Você acha? Aonde? Ele nos ajuda em todas as coisas. Então precisamos tomar essa atitude e essa posição. E um belo dia, para mudar isso em minha vida, eu falei: Senhor, eu quero ir para a igreja, eu quero servir na igreja. Mas eu não quero, Pai, ir servir na igreja porque o pastor está vendo que eu estou fazendo um bom serviço. Eu não quero ir para a igreja porque Nívia está vendo que eu estou fazendo um bom serviço. Eu não quero trazer algo aqui no altar para alguém dizer assim, obrigado, e me ver caminhando para lá e para cá. Sabe? Eu não quero ver uma necessidade de Joel e suprir, né, uma água, uma coisa, e ser vista. Eu não quero acolher meu irmão e depois esperar um elogio dele. Eu não quero. Eu quero uma coisa. Eu quero que as pessoas vejam em mim Cristo. Porque assim como Cristo faz, nós temos que fazer. Um dia desse eu ouvi e aí sim me motivou muito a ajudar mais, porque os elogios são bons porque te motivam, né? Você está no caminho certo. Mas a visão que a pessoa tem ao seu respeito, eu fiquei muito maravilhada. A pessoa chegou assim, eu fui servir essa pessoa e a pessoa falou assim: Lu sendo Lu. Foi, mano. E eu fiquei muito feliz com isso, porque as pessoas estão te observando, as pessoas estão vendo. Temos uma nuvem de testemunha. Não adianta você servir aqui na igreja e você não servir no trabalho. Não adianta. Não adianta você declarar: sou curado, sou sarado, e você ficar lá fora murmurando, tendo que, não vou ali, tem que tomar remédio, tem que fazer isso. Não. É o poder de Deus e as pessoas querem isso. As pessoas dependem disso. Amém? Então, vamos combinar? A gente aprendeu com Ritinha, né? Combinado com as crianças. Vamos combinar? Vamos combinar fazer diferente? Vamos combinar chegar na igreja e se prostrar diante do Senhor sem precisar. Amém. Louva a Deus pelo louvor. Eu agradeço pelo louvor. E o louvor a gente entende que é um tangedor da unção. Amém. Que bom que temos um bom louvor. Mas você não depende disso. Vamos combinar chegar na igreja como... Não ficar ali fora batendo papo. O seu tempo de comunhão vai chegar quando o culto acabar. Mas você veio cultuar, então entre. Escolha um bom lugar e entregue a sua vida. Entregue ao Senhor. Às vezes a gente fala do ofertório, às vezes não, a gente sempre fala do ofertório aqui. E traga o seu melhor, traga o seu melhor. Mas se você vier com o seu melhor e não vier com o seu coração, de nada vale. De nada vale. Então comece a fazer diferente. Comece a se inclinar. E eu estou falando para vocês e estou sendo aprimorada nisso também. Estou falando para mim também. Porque tudo muda. Tudo muda. A unção vem. Joel já começa o louvor aqui já empolgadérrimo. O povo já na unção. E a unção cai e alcança as pessoas. E as pessoas vêm de lá de fora. Não, que é isso que está acontecendo? Eu preciso ir também. E a unção, né? Ela vai em busca das pessoas, assim como na Rua Azusa, que alcançou o quarteirão todo. Eu creio para isso. Eu creio. Eu falo porque eu estou crendo. Crie, por isso eu falei. Então você pode fazer isso. Você pode fazer isso. Mas decida hoje fazer a diferença. Decida hoje. Só para finalizar, aí antes da gente ir embora, lá no hospital, a gente passou por uma enfermaria.
E aí nessa enfermaria tinha 10 pessoas. Um homem. Entre acompanhante e enfermos tinha 10 pessoas. Tinha um homem e 9 mulheres. Aí o irmão que estava com a gente, né, na equipe, chegou, né, com a palavra de salvação, porque o intuito era esse, né? A palavra de salvação e tal, e tal, e tal. E depois que ele terminou, eu falei assim: eu estou percebendo que temos muitos cristãos aqui. Rapaz, um ou dois que não levantou a mão. Mas a maior parte daquele lugar, tudo crente. Tudo crente. Sofrendo de enfermidades. Adivinha o que foi que eu fiz? Aí teve uma que teve aneurisma, ela começou a chorar, ficou emocionada, né? Acho que mexe na mente. Aí eu falei: não, eu não trouxe tristeza para você, eu trouxe alegria. Eu vim te dizer que o Senhor já levou sobre si as suas dores. Eu trouxe alegria para dizer que você está por essa condição, mas você não vai ficar aí não. Você declarar todo dia: Pai, obrigado que eu sou curada e sarada, e essas coisas vão começar a agir no teu corpo. Eu falando nessa pegada aqui mesmo. Parecia literalmente que tinha um púlpito na minha frente aqui, eu estava aqui. E aí eu falando para as outras mulheres também, as outras irmãs orando e tal, foi um mover. Foi muito lindo. E eu, levantando aquelas pessoas. Porque é isso que as pessoas estão precisando, ser levantadas. Ser levantadas. Eu encontro as pessoas na rua, aí eu acho que foi a Ana que estava comigo no atacadão, e viu abordando uma pessoa. Tia Lu pergunta se está congregando. A minha mãe, tia Lu, pergunta se está congregando. Eu pergunto e indico a vocês de fazer o mesmo. Você não sabe da vida da pessoa, a não ser que é uma pessoa que você está vendo ela indo para a igreja, é diferente. Mas se você já tem muito tempo sem ver aquela pessoa e você viu, e aí, está congregando? Estou congregando. Estou assim, assim, assim. E aí, está fazendo o quê? Está trabalhando, está avançando? Amém. Pronto, encerrou o assunto. Se ela puxar assunto, né, da palavra, eu vou compartilhar com ela. Senão, beleza. Mas quando ela diz assim: não, eu não estou indo para a igreja não, porque aconteceu isso. E assim, né, depois da pandemia. Mulher, é mesmo? Mulher, deixa eu te fazer um convite. Ali na Rua da Aroeira, assim, 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 em frente da loja da irmã. Todo mundo conhece essa loja, viu, minha irmã? Sabe aquela loja assim, assim, sei onde é, que aluga roupa. Sim, sei onde é. Pronto. Lá acontece um culto, meu Deus, poderoso. Dia de terça mesmo, você nem imagina o poder de Deus naquele lugar. Se você tem sede, vá lá, que tem água para você beber. Eita glória! Imagine, a pessoa com sede, você vai deixar ela com sede? Não, você vai dizer onde, você vai dar água e você vai dizer onde tem mais água. Não é assim? Pois é. Esses dias também nós fomos numa casa, fomos fazer uma visita e uma pessoa também, mami, inclusive mami, eu falei com ela: mami, bora, reino de Deus, poder de Deus, lê a palavra, compartilha a palavra. Essa cadeira aí não te dá condição, quem você é não dita as regras da sua vida não, bora, se move, não foi, Kel? Se movimenta, se levante em Deus. Você não pode levantar dessa cadeira, mas em Deus você pode se levantar. Se levante em Deus. Ela ficou me olhando assim. E depois ela ligou para mim, compartilhou algumas coisas e tal, que ela já estava fazendo os devocionais. É isso, meus irmãos. Os nossos irmãos estão perecendo por falta desse acolhimento, desse conhecimento da verdade. Então, se você chegou no Verbo da Vida e você encontrou a palavra revelada, que eu louvo a Deus por esse ministério, passe adiante, vá adiante. Caminhe mais uma légua. Se te chamar para caminhar uma, caminhe duas. Vá, faça alguma coisa. Saia da inércia. Se movimente. O poder de Deus está borbulhando dentro de você. Faz alguma coisa. E você está: não, porque eu não posso, porque tem isso, porque tem aquilo. Não. Aleluia. Amém. Aleluia. Aleluia. Oh, glória a Deus. 10h32. Amém.
nos colocar de pé nesse momento? Vamos tirar um momento. Aleluia, isso mesmo. Vai esticando aí, estica seu corpo. Ó, peça licença ao irmão, estica para um lado, estica. Eita glória! Entenda, você não precisa sentir vontade de, você precisa crer, porque vivemos pelo quê? Pelo que a gente sente, pelo que a gente acredita. Não ouvi direito. Pelo que a gente sente, pelo que a gente acredita. Pelo que a gente acredita. Acreditamos que se nos levantarmos, nos esticarmos e buscarmos a face de Deus, algo acontece. Não é isso que tem acontecido aqui nos cultos, nas terças-feiras? E eu louvo a Deus por esse público maravilhoso que está aqui. E eu declaro mais pessoas chegando, os crentes principalmente desse ministério se levantando, mais pessoas vindo. Amém? Teve um primeiro louvor. Aleluia. Aleluia. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Eu desejo. Aleluia. Olha que coisa linda. Eu desejo que você se incline nesse momento. Fale com Ele. Fale com Ele. Tenha o seu tempo de comunhão com Ele agora. Eu amo seus caminhos. Lindo Jesus, estrela da manhã, eu cantarei a ti. O que você pode dar a Ele nessa manhã? O que você pode dar? Lindo Jesus, Rei do meu coração, como eu amo os seus caminhos. Lindo Jesus, estrela da manhã, eu cantarei a ti. O que posso te dar por tudo que tu
modo o Espírito nos auxilia em nossas fraquezas, porque não sabemos como orar. No entanto, o próprio Espírito intercede por nós com gemidos impossíveis de seres expressos por meio de palavras. E aquele que sonda os corações conhece perfeitamente qual a intenção do Espírito, porquanto o Espírito suplica pelos santos, que em conformidade com a vontade de Deus. Estamos certos que Deus age em todas as coisas com o fim de beneficiar todos os que o amam, dos que foram chamados conforme seu plano, porque Porque quem poderá, 33, quem poderá trazer alguma acusação sobre os escolhidos de Deus? Deus, quem os justifica? Quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu, e mais, Ele ressuscitou dentre os mortos e está à direita de Deus, e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação ou ansiedade, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte todos os dias, fomos considerados como ovelhas ao matadouro. Contudo, em todas as coisas somos mais do que vencedores, por meio daquele que nos amou. Porquanto estou seguro de que nem morte nem vida, nem anjos nem demônios, nem presente nem futuro, nem quaisquer poderes, nem altura nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos afastar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Aleluia! Aleluia! Nesse momento eu quero perguntar: a unção poderosa nesse lugar? Há alguém enfermo aqui? Alguém sentindo qualquer coisa que seja? Nada disso pode te atrapalhar. Nada disso. Sabe que uma pequena dor de cabeça pode te atrapalhar de adorar o Senhor? Nada pode te atrapalhar. Todos curados? Todos sarados? Nenhum problema? Amém. Amém. E toda vez que você sentir alguma coisa, não aceite, mande embora. Amém? Meu pastor?